Bom, galera, bom dia a todos. Vocês podem se aproximar um pouquinho mais? Eduardo, Marcos, nosso amigo Cláudio, nosso amigo Marcos, nosso amigo Renan, tá? E Bruno. E nosso amigo ali também fechou com chave de ouro, tá? Hoje nós vamos falar um pouquinho da portaria 3.214/78, tá? Que regulamenta 38 normas em vigência. E a norma que nós vamos tratar ela de forma rápida e objetiva é a NR 23, que trata de combate a princípio de incêndio e também, de certa forma, suporte básico de vida, tá? Então nós vamos falar de dois equipamentos, na verdade, dois recursos que nós temos aqui, que é extremamente importante. É o que eu falo muitas vezes, não adianta nós termos o extintor, que é voltado para o combate a princípio de incêndio, não é isso, Patrick? É uma coisa que nós aprendemos, combater o princípio de incêndio, e não saber a forma adequada de manusear e muitas vezes a forma adequada de inspecionar. Então, a fim de melhorar o nosso entendimento sobre esse tipo de estrutura, eu vou puxar aqui o extintor, tá? Vou trazer ele aqui, vou colocar ele aqui. Se eu perguntasse para vocês, qual que é a classificação desse extintor? Vocês saberiam me dizer, sem olhar na instrução, só olhando pelo cilindro, vendo o manômetro? Isso na época, inclusive, quem aprendeu foi o nosso amigo aqui, ó, Patrick, tá? Então esse aqui é o pó químico seco, sulfato ou bicarbonato de sódio, tá? Que tem na parte interna. Então esse extintor nós temos que lembrar que ele é um recipiente cilíndrico, tá bom? Que literalmente é submetido à pressão. Na sua parte interior tem um tubo chamado tubo sifão ou tubo pescador, tá? É ele literalmente que faz o quê? O recolhimento do agente extintor que está dentro do recipiente e expele ele para fora por meio do mangote e por meio do requinte, tá? Outra coisa importante, nós temos aqui o manômetro, né, para nós sabermos se ele está dentro das condições de pressurização adequada, né? O ponto especificamente é justamente essa cor verde aqui, ó, que vocês podem verificar. Nós temos a alça de transporte, nós temos o gatilho que fica na parte superior, tá? E nós temos também o quê? A trava de proteção com a corrente acompanhando. Temos aqui o anel vedante informativo e temos literalmente aqui, ó, essas informações técnicas. Então, se eu quero saber, por exemplo, qual que é a composição, né, do material que tem aqui dentro, quais são as classes extintoras que ele combate, tá ok? Inclusive, de quanto em quanto tempo eu preciso fazer a recarga do extintor. Vocês se lembram ou não? A cada menos um ano. Chutou, tem problema. Na segunda, você acertou o gol, tá? Então, o que acontece, rapaziada? A cada um ano eu tenho a obrigatoriedade de fazer a recarga do extintor. E a cada 5 anos eu tenho que fazer o teste, lembra ou não, Patricão? O teste hidrostático, tá? O que seria o teste hidrostático? Por exemplo, será que esse recipiente, exatamente, daqui 5 anos ele não tem algum tipo de microtrinca ou algo semelhante que possa proporcionar um acidente quando eu for fazer o manuseio? Vocês, no caso, tá no plural, se vocês procurarem acidentes com extintores no YouTube, vocês vão achar bastante coisa. Inclusive pessoas que faleceram manuseando extintor, tá? Eu vou dar um exemplo clássico para vocês aqui, ó. Esse tipo de extintor, a gente pode usar ele em circuitos energizados e podemos usar ele também, por exemplo, em líquido combustível, tá? Isso, exatamente, porque ele age por abafamento. Tá? O problema de você utilizar ele, por exemplo, em cima de computadores e outros circuitos energizados, né? Circuitos que fazem parte do CEP, Sistema Elétrico de Potência, equipamentos que geram acúmulo e distribuem energia, é que, por exemplo, se você aplicar o pó químico seco em cima de um computador pegando fogo, tá, um estabilizador ou outro recurso semelhante, o que vai acontecer? Ele vai impregnar na carcaça. Tá, ele vai agir por abafamento, beleza, mas ele impregna na carcaça. Você perdeu a estrutura, já era. Você vai ter que jogar fora. Se fosse o CO2, que é o dióxido de carbono, que ele é mais denso que o ar, o que ele faz? Ele faz o processo inverso, ele age por resfriamento. Então, automaticamente, você não compromete a estrutura do equipamento. E por que eu falei para vocês que o extintor muitas vezes dá problema? Para e pensa o seguinte, um cara pegar um extintor de água, ele vê literalmente um recipiente, um tambor, com algum tipo, tá, de fluido em alta temperatura em chama. Você já tem a propagação da chama ali, ele já está em combustão. E você adicionar água nele, o que vai acontecer?
Matou a pau, porque é o princípio da frigideira dentro de casa no final de semana, que você pega a frigideira, coloca o óleo, deixa esquentar, coloca ele, pega o bife com água, não é isso? E limão, e também um pouco de vinagre, e coloca. Água e óleo não se misturam, eles não são homogêneos. Então, automaticamente, quando um entra, ele vai para a parte de baixo e o outro, literalmente, vai para a parte superior. Então, é isso que acontece muitas vezes, tá? E água também, por exemplo, não é que a água é condutora de energia, são os minerais que são condutores de energia. Então, exatamente, que você pode ter água estéril, sem nenhum tipo de recurso mineral. E essa água, exatamente, ela não vai transportar, hipoteticamente dizendo, energia. Tanto que tem quadros, tem circuitos elétricos que o pessoal usa água para fazer a higienização. Só que a água não mineralizada. Então você tem esse recurso hoje, né, disponível no mercado. Tá? Esses seriam os pontos. Então, a cada 1 ano eu tenho que recarregar, a cada 5 anos eu tenho teste hidrostático, tá? Eu falei de todos os componentes aqui praticamente do extintor, né? Desde o formato do cilindro, o tipo de cilindro, falei do manômetro, falei da alça de transporte, falei do gatilho, falei da trava de segurança. Uma peculiaridade: a partir do momento que o extintor está com a trava com a trava rompida, tá? E sem essa parte aqui, ó, ele perdeu a validade, tá? Esquece. Ah, Jorge, mas não deu 1 ano. Não é 1 ano de recarga, negão. Automaticamente, se você tirou o pino de segurança e tirou o lacre, você perde a eficiência do extintor, tá? Perfeito, exatamente. Cor também, né? Exatamente. Inclusive tem questões de número de lote, né, que é o controle literalmente da empresa, tá? Então você perde a eficiência. Analogia perfeita. A C2 Engenharia, ela dá garantia do trabalho dela, ela dá quando você usa que tipo de produto? Quando você usa o parafuso hard. Todo mundo sabe disso aqui, né? Se você fizer um trabalho com ela e não usar o parafuso hard, por exemplo, o que acontece? A C2I ela não vai te dar garantia. Ela vai falar, olha, se acontecer alguma coisa, eu já não estendo a garantia pelo fato de você estar trazendo um outro tipo de parafuso para me fazer a fixação da telha. Então é bem semelhante aqui, tá? Automaticamente, quando você literalmente rompe o lacre e tira o pino de segurança, você perdeu a garantia do extintor. E caso aconteça alguma eventualidade e você vá combater e tem algum tipo de histórico que isso foi violado, automaticamente você responde também. Ô Jorge, qual que é a instrução técnica do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo que fala de extintores? A número 21, tá? Vocês podem dar um Google e pesquisar. Instrução técnica número 21 vai falar de agentes voltados para combate a princípio de incêndio. E nós temos vários tipos de extintores, né? Nós temos o classe A, o classe B, o classe C e o classe D. Né? Para quem não se lembra, o D trabalha com materiais em alta temperatura, fundição, tá? Metalurgia, são os famosos materiais pirofóricos, aquele que você tira literalmente de dentro do forno e posteriormente você adiciona ele numa caixa que parece um talco. Aquele agente é justamente para fazer o quê? Ter um controle térmico ali, né? Diminuir a temperatura e diminuir algumas reações químicas ali também. Beleza? Esse é um ponto. Outra coisa importante, rapaziada, para não passar despercebido, tá bom? Nós temos aqui, ó, disponibilizado pela C2 Engenharia, tá? Esse recurso que é extremamente importante. É uma prancha voltada para a remoção de vítimas que se encontram em estado de inconsciência, mas também consciência. Por quê? Muitas vezes, se você encontrar com uma pessoa desmaiada, né, desfalecida, sem os sentidos, tá? Com a perda dos sentidos, automaticamente essa pessoa ela não vai responder estímulos, principalmente os verbais. Né? Você vai falar com ela e ela não vai te dar retorno de nada. Então, automaticamente, você vai precisar, muitas vezes, também retirar essa pessoa do ponto que ela se encontra e levar ela num local mais próximo possível para que o transporte seja feito até uma unidade hospitalar, por meio de uma unidade móvel, que seria, por exemplo, um resgate, né, do SAMU 192 ou o Corpo de Bombeiros 193, tá? Então, automaticamente, para nós fazermos o deslocamento da vítima, né, o interessante é aqui, ó. E por que eu falei que não é só vítima inconsciente? Vítima consciente também. Por exemplo, uma pessoa que sofreu uma queda e sofreu uma fratura na região do tornozelo, tibifíbula, patela, tá? Fêmur, né? Ou, por exemplo, um rompimento de quadril, tá? Uma fratura de quadril. Então, esse tipo de condição não te dá condições de você circular por si só. Você vai ter que precisar de um suporte, tá? E aqui, justamente, nós temos essa prancha para fazer esse translado. Outra coisa importante, essa prancha, no caso, esse estojo, vamos colocar dessa forma, ele vem com esses kits aqui, ó. Para quem não se lembra, nós temos as talas moldáveis aqui, que são extremamente importantes, tá?
para a estabilização exatamente dos membros lesionados. Nós temos os colares cervicais, tá? Nós temos os colares no tamanho pequeno, médio e grande, e temos o autorregulável. Não podemos esquecer disso. E temos aqui um estojo com um kit voltado, por exemplo, olha só, com esparadrapo, tá? Com tipóia, né? Tipóia? Tem alguma coisa errada aí, não tem não? O que tem ali, gente? E aí, ô Patrick, pegadinha do malandro agora. Tipóia mesmo? O que tem aqui? O que é isso aqui, gente? Não, isso daí é gaze. Ah, tá. Da gás eu consigo fazer o quê? Aí eu posso fazer a tipóia, tá? Então eu só coloquei na frente justamente para fazer com que vocês se relembrassem disso. O que eu tenho mais aqui dentro? Eu tenho a tesoura romboide, tá? Que é uma tesoura sem ponta, com cabeça oval. E eu tenho aqui também, ó, que é super importante, as cintas estabilizadoras. Qual que é a finalidade dessas cintas aqui? Não adianta nada eu colocar a vítima aqui e não colocar a cinta e afivelar o corpo dela. Caso contrário, quando eu for fazer o transporte, o que vai acontecer automaticamente? Essa vítima ela pode escorregar e ser projetada contra o piso, tá? E nós temos aqui toda essa estrutura aqui, ó, que durante a semana, tá? Durante o expediente, ela fica dessa forma aqui, ó. Uma coisa importante, ela deve ser verificada de tempos em tempos, tá? Então é interessante que tanto a segurança do trabalho quanto a parte da brigada de incêndio tenha controle desse tipo de estrutura, beleza? E aqui, ó, ó que maravilha, ó. Fechou, acabou. Levantou, pronto, matamos. Deixa eu até colocar aqui do lado, para ficar um pouquinho mais estético, tá? E devemos lembrar que esses recipientes, ó, eles se encontram em diversas partes dentro do grupo Komatsu, tá? Eles estão distribuídos em diversos locais. Então, toda vez que vocês literalmente se depararem com uma caixa dessa, prestem bem atenção na ilustração na parte superior e vocês vão saber qual que é o tipo de extintor que está disponibilizado. Inclusive, essa é a unidade número 46. Então, você tem uma planilha e você tem um controle das unidades disponibilizadas dentro do contrato, tá? Isso quem faz a gestão aqui é o pessoal da Brigada de Incêndio. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de passar essas informações básicas para vocês. Né, são coisas que muitas vezes passam despercebido na nossa rotina, principalmente porque o foco de vocês é a produção e o nosso foco é a segurança do trabalho. Mas o intuito é justamente de ter essa troca mesmo, tá? Porque o que eu falar aqui, muitas vezes pode surgir uma dúvida, o camarada pode levantar o braço na hora e fazer a pergunta, pode me chamar no privado do WhatsApp, trocar uma ideia, ou pode muitas vezes ir tomar uma água, um café comigo ali também, fazer algumas observações sobre os conhecimentos que tem e talvez até uma contribuição. Eu até vou fazer uma observação, nós não temos extintor aqui no nosso container, correto? Mas nós temos um paralelo a ele praticamente, com menos de 50 metros. Então, no caso de uma eventualidade, nós podemos fazer o uso. Beleza, rapaziada? Vocês têm alguma coisa para observar? Ó, eu queria mostrar uma coisa para vocês. Dá uma olhada aqui, o Peba. Beleza? Beleza? Davi? O que é isso aqui, gente? Tô cronometrando o trabalho. Bateu 14 minutos, tá? Não tem necessidade, nós temos um tempo maior que esse. Isso é o suficiente para passar as informações que estão correlacionadas com o trabalho de vocês. Em caso de eventualidade, com incêndio, extintores. Em caso de eventualidade onde nós precisamos deslocar a pessoa, da melhor forma, da forma mais segura possível, nós temos a prancha aqui disponível. Obrigado a todos e pau na máquina. Bora trabalhar, rapaziada. Obrigado, Davi.